Bom dia! Sejam todos bem-vindos. Hoje, nossa aula de língua portuguesa para o 7º ano. Eu sou a Lucy e estou aqui com o professor Mauro, que Olá. irá conduzir a nossa aula de hoje. Bom, vamos lá para o tema da nossa aula. Então, bom dia, tudo bem com vocês, pessoal do 7º ano, estamos aqui novamente, né? Vamos mobilizar algumas habilidades, falar sobre leitura. Na tela, o tema da aula. O tema da aula é, já fez alguma leitura hoje? Uma excelente pergunta, né? Já fez alguma leitura hoje? As habilidades do currículo que vamos desenvolver hoje são ler e compreender, selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes: romances, infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e africanas, poemas, entre outros, expressando a avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. A aula de hoje, gente, vai ser bastante dinâmica, muita interação no chat, mas também muita atividade. Então, eu já peço desde já, vá lá ter o seu caderno, abra ele no caderno de língua portuguesa, na parte de língua portuguesa, né? Escreva lá a data de hoje, anote direitinho, coloque o tema da aula. Já fez alguma leitura hoje? E vamos seguir adiante, né? Os objetivos da nossa aula são fazer uso das estratégias de leitura nos diferentes gêneros textuais. Esse é o nosso objetivo. Segundo objetivo, compreender como a leitura funciona nos aspectos do comportamento leitor, né? Extrair diferentes significados de um mesmo texto lido em momentos diferentes de leitura, com intenções diferentes. Vocês vão perceber bastante isso na aula de hoje, né? Então, antes de mais nada, vamos às nossas perguntas, né? Vamos começar. Você já fez alguma leitura hoje, né? Vamos pensar sobre isso. Quantas vezes você ouviu essa pergunta, professora? O que você leu hoje? O que você está lendo, né? Está lendo algum livro? O que você está, o que você está, o que te interessa no livro? O que te interessa de leitura hoje? O que você está lendo? Exatamente. Como é importante, né, a leitura. Então, o que vocês já leram hoje? Provavelmente, Essa hora da manhã, vocês devem ter lido alguma coisa nas redes sociais, alguma notícia. verdade. Ou então, podemos mobilizar essa pergunta para ontem. O que você parou para ler ontem, né? Você leu alguma história em quadrinho? Você participou de algum fórum, né? Alguma rede social, né? Participou de algum momento onde você teve que se interagir com a leitura, né? Menino, você precisa ler um livro ao menos, né? Já ouviu a mamãe e o papai falando isso? Apenas um livro você tem que ler, Exatamente. né? Leia um livro, procura a leitura, né? É sempre importante falar sobre isso, né? A importância da leitura, por exemplo, agora que vocês estão estudando online, vocês podem ler algum livro. Por exemplo, eu coloquei como meta na minha vida de ler pelo menos, no mínimo, um livro por mês. Uma meta ambiciosa, né? Um livro por mês, mas antigamente eu lia 3, 4. Nossa, eu lembro que eu baixei bastante por causa do trabalho, a série de tarefas que nós temos. E também a rede social acaba atrapalhando um pouquinho, porque nós lemos muitas coisas nas redes sociais e acabamos deixando um pouco os livros. É interessante falar que as pessoas falam que a gente não tem tempo de ler, né? Que a leitura mas assim, a gente não deixa o celular de lado, né? Está sempre lendo alguma coisa nas redes sociais, né? Eu estou cumprindo a minha meta desde janeiro, um livro por mês. Aliás, em março eu li 2. Posso falar mais? Algum de vocês aí conseguem ler 2 livros ao mesmo tempo, né? Se deixar uma leitura, descansar um pouquinho dele, começar a ler outro livro, né? E navegar por diversas histórias ao mesmo tempo. Nossa, experiência sensacional. Mas vamos deixar essa conversa para depois e vamos pensar na leitura de hoje. Vamos trabalhar o texto hoje chamado A Mentira e as Penas, né? Então, olha só. Pensando nesse título para o texto, A Mentira e as Penas, o que você acredita que nós vamos ler? Que tipo de texto, que tipo de história, que tipo de gênero textual? Vamos ler uma notícia, uma crônica, um conto, ou uma fábula? Que tipo de texto você acredita que leremos com esse título? Então, para que você pense conosco no chat, deixaremos para vocês um minuto é tranquilo, né? Menos de um minuto, 30 segundos para vocês colocarem. Que tipo de texto
você Qual é o acredita que gênero vamos ler? textual? O gênero. Vai ser um conto, uma crônica, uma fábula, porque a uma mentira, notícia, a mentira e as penas. uma notícia, uma Sim. reportagem sobre a mentira, sobre a pena. Vamos, né? Vamos lá. Vamos Então, lá, rapidinho, estamos gente. Eu aqui. vou acompanhar aqui no chat. Então, vamos lá? 30 segundinhos. Então, gente, nossa, no meio do slide, do pensamento, apareceram outras perguntas, né? Então, vamos lá. Volta o slide, por favor. Esse texto será uma crônica, um conto, uma notícia, um caos, um texto científico, né? A mentira e as penas. Professora, apareceu alguma? O Luigi está falando que é um conto. Um conto? Sim, ainda estão aparecendo as respostas aqui. Então, até agora só tem a resposta do conto. Então, pensando nisso, qual seria a relação da mentira com a pena, né? O que será que quando a gente pensa, né, a mentira, o que uma mentira tem a ver com uma pena? Né? Pena do quê? Será que é no sentido figurado a pena? Ou será que é no sentido... Uma pena de galinha, uma pena de ganso, então, né? Será Físico, que é o sentido real? Será que é o sentido figurado, o sentido conotativo? Ai, que pena de você, que é o sentido figurado. Figurado. Ou, como você disse, a pena da ave. Exatamente, ela é uma né? pena o quê? Sentido denotativo. A palavra real, o sentido real da palavra. O que será que é isso, a mentira com essa pena? É interessante, toda vez, já é mobilizar conhecimentos, antes de começarmos a ler um texto, pensarmos no título, né? Porque o título seria a nossa pré-leitura. Você pega um texto, um livro, né, com o título A Mentira e a Pena, e as Penas. Aí você começa a mobilizar conhecimentos e cria expectativas, né, em relação à sua leitura. E olha que interessante, a Laura colocou que é uma fábula. Uma fábula. O Licomuril colocou que é uma crônica. Então, eu tenho 3 respostas aqui, Mauro. Isso. Eu tenho conto, fábula e crônica. Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Essa história. Então, cada um imaginou uma coisa. Então, vamos ao texto? Vamos ao texto? Vamos ao texto. Então, eu lerei para vocês o texto, né? E vamos nos divertir muito, porque é uma história muito legal. Acredito que vocês vão gostar também. Quer que eu leia? Você quer ler, professora? Ótimo, nossa, que prazer, que ajuda. Vamos lá, então. Vamos lá. Certa vez, um homem, por inveja, espalhou mentiras a respeito de seu vizinho, pessoa muito respeitada na aldeia em que viviam. O homem caluniado passou a ser motivo de zombaria, de palavras ofensivas e, algumas vezes, até de violência física. Primeiro passou a andar pela cidade de cabeça baixa, não conversava com ninguém, depois já não saía mais de casa. O vizinho, muito arrependido e tomado de consciência do mal que havia feito, foi conversar com um velho muito respeitado na cidade pela sua sabedoria e pelos conselhos que dava às pessoas. O homem queria ajuda para reparar o mal que havia feito. O velho lhe disse que havia um jeito. O homem teria de pegar todas as penas de uma galinha morta, subir no telhado de sua casa e espalhar as penas ao vento. E depois disso feito, deveria voltar. O homem saiu mais do que depressa, seguiu toda a recomendação do ancião e retornou. O sábio então lhe disse: agora você recolha todas as penas da galinha e as guarde num saco. Mas isso é impossível. Não tenho mais como pegar as penas. O vento já as levou para longe. O velho, cheio de compaixão, disse: você está certo. E assim como não tem como pegar as penas, não há como retirar todo o mal que causou ao seu vizinho pelas mentiras inventadas. Este conto é da Maria Lúcia Davi, está lá no caderno do aluno. Gente, aproveitando o caderno do aluno,
essas atividades estão todas no caderno do aluno. Alguns até já fizeram algumas atividades, tá bom? Mas é importante retomando mesmo alguma que coisa, vocês, né? quem já Aprofundando. fez, está aprofundando o conhecimento, mas vejam lá. Que história interessante, né? Exatamente. Pense que depois que você solta as penas, né, nesse ambiente... Mas não vou explicar agora não. Vamos mobilizar os nossos alunos, né, para poder pensar. Então, como vocês podem ver, só um adendo. O Luigi acertou. É verdade, foi né? um conto. Foi um conto, porque nós não temos a resposta, nós só falamos o texto. É verdade, né? Nós esperamos a leitura. Foi um conto. Gente, por que que não é uma fábula? Porque a fábula, eu tenho o quê? Personagens, certo? Que são inumanos, certo? E que têm as características humanas. Por exemplo, ontem, no 6º ano, nós tínhamos uma aula sobre fábulas. O vento e o sol, certo? Sim. Então, o fenômeno da natureza com a estrela. A tartaruga nós temos falando. a tartaruga e a lebre, a cigarra e a formiga. A raposa. Exatamente, né? a raposa e o leão e o ratinho também. Nós temos várias fábulas. Então, a fábula são personagens que não são humanos, mas que têm características humanas. Então, aqui não. Aqui eu tenho o homem, eu tenho o sábio. Então, tudo isso. Geralmente um conto, ele é uma história mais curta, né, com apenas um conflito, né, no caso a questão de desenvolver uma narrativa mais curta, né, poucos espaços, na realidade um espaço apenas, um ambiente, né, e é o que a história ali apresenta pra gente. Sim. Nesta próxima atividade que faremos, vamos deixar para vocês na tela 3 perguntinhas, né, então, você gostou do conto que nós lemos? Esperava um desfecho como este? E o que podemos aprender com este conto? São 3 perguntinhas. Sim. Deixaremos para vocês 2 minutinhos. Vocês participem no chat e não esqueçam de responder também no seu caderno. Deixar tudo lá no livro, né, no caderno do aluno, né? E deixar tudo organizadinho para que você consiga organizar os seus estudos. Então, na tela, por favor, 2 minutinhos. Respondam as perguntas e nós voltamos para debater as respostas de vocês. Será um prazer a participação de todos. Então, tivemos participações, né? Foi um prazer ver que vocês estão participando, mobilizando os conhecimentos. Professora Lucy, então, os alunos gostaram do conto? Gostaram, aí esperavam um desfecho como este, eles disseram que sim.
E o que podemos aprender com este conto? Eles disseram que podemos aprender a não falar mentiras. Não podemos falar mentiras. Não podemos falar mal das pessoas. Então, olha que complicado, interessante. né? O problema é que nós estamos vivendo uma sociedade que ela está amplificada. Se a gente pensasse lá em 1900, 1800, 1300, quando a gente contasse uma mentira, a gente prejudicaria sim, né? A nossa família, o vizinho, né? Quando muito, a nossa cidade. Em 2020, quando a gente conta uma mentira, a gente tem vários mecanismos, né, eletrônicos que deixam essa mentira amplificada, deixam essa mentira cada vez maior, né? E não dá para correr atrás depois e segurar a mentira. Exatamente, porque as notícias, elas se propagam. Então, o que acontece? Uma pessoa posta alguma coisa na internet, o outro vai lá e acredita, aí compartilha. O WhatsApp é especialista nisso nesse século XXI aí que nós temos essa questão. Então, gente, tomar muito cuidado com a leitura que nós fazemos. E as outras redes sociais, elas são maravilhosas. Sim, mas tem que tomar cuidado, né, com as notícias, com aquilo que nós lemos. E com as calúnias, com as difamações. Por exemplo, nós trabalhamos com o 6º ano o texto do bullying, o cyberbullying. Então, tomar muito cuidado com isso, porque você inventa uma mentira, olha só como ela vai espalhando, a proporção que ela tem. Então, é o que o texto, o conto, ele diz realmente. Não tem como segurá-la. Exatamente. Depois então, você fala mentira, ela não é só mentira. Penas, por exemplo, você joga a pena, tem até um ditado que fala, as palavras voam ao vento, as palavras elas se espalham com o vento. Então, quando é a mesma coisa da pena. Por isso que o sábio fez isso. O sábio exatamente, ele falou, olha, então vai lá, pega a pena da galinha, sobe no telhado e joga. Ele fala assim, aí fala assim, depois você junta. Ele falou assim, mas eu não consegui, porque realmente espalhou. É o que acontece quando a gente espalha alguma mentira, principalmente nas redes sociais. Eu tenho uma outra alegoria, professora. Tentar segurar as penas, tentar conter uma mentira é como tentar colocar o ovo de novo na casca depois que você quebra o ovo. Não tem como. Não dá. As consequências já estão feitas e as consequências das mentiras são nocivas. Na tela, por favor, o próximo PowerPoint. Observe que no conto, a mentira espalhada pelo vizinho invejoso foi muito prejudicial a quem nada havia feito. Atualmente, né, como nós falamos agora há pouco, muitas notícias falsas também são propagadas pelas mídias na internet, né? Na realidade, dizer que as notícias são espalhadas pelas mídias é um pouco complicado. Na realidade, as pessoas utilizam as mídias para espalhar notícias, né? Mas também tem mídia que espalha também. A mídia, ela faz Mas são pessoas lá dentro, São pessoas mentirosas, A mídia, ela propaga muito. Tem alguns canais que eles propagam. Então, mas eu falo assim, são as pessoas lá dentro que estão mentiras. Exatamente. A questão é como lidamos com isso. Como lidamos com isso. Então, como que nós fazemos? E qual é o nome? Quando a gente pega uma mentira inventada pelas pessoas que fazem parte da mídia, né, vamos dizer assim, pela mídia, qual é o nome que damos a esta notícia que é uma mentira inventada pela mídia? Vocês sabem? Podemos confiar em tudo que lemos? O que deve ser feito antes de divulgar algo nas mídias sociais, né? Então, vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês poderem responder as perguntas, né, interagir com a gente. Qual é o nome que se dá para uma mentira que está veiculada na mídia? Podemos confiar em tudo que nós lemos, né, nas redes sociais, nos sites de notícia, a gente pode confiar em tudo de maneira cega? O que deve ser feito antes de divulgar algo nas mídias sociais? O que devemos fazer antes de divulgar algo nas mídias sociais, tá? Então, 2 minutinhos, acho que essas perguntas são um pouco mais complexas. Sim. 3 minutinhos para vocês, tá bom? Para vocês pensarem e já voltamos com a nossa conversa aqui, que está muito legal. Tá bom? Até daqui a pouquinho.
voltamos, vamos compartilhar agora as respostas dos alunos. Na primeira questão, eles colocaram que as notícias falsas que são veiculadas, elas se chamam fake news. Fake news. Nossa, é um termo que Muito está na bem. moda, né? Fake news. Fake Em news, inglês, notícias falsas. fake, falso. News, notícias, notícias falsas, né? É um termo que se popularizou para as mentiras, né? Que circulam na mídia e nós vamos divulgando, né? Muito sem bem. pensar. Isso mesmo. Outra coisa, podemos confiar em tudo que lemos? Excelente pergunta. E aí eles colocaram que não. Excelente que temos resposta. que confirmar se é verdadeiro, verificar a notícia para saber se é verdadeira. Pensar e respondendo a terceiro, o que deve ser feito antes de divulgar algo nas mídias sociais. Pensar, a Juliana Gigi, desculpa. Pensar antes de colocar coisas na internet. Muito bem. Verdade. Nós temos que pensar, Juliana, porque nós não podemos colocar qualquer coisa. Eu não posso escrever qualquer coisa e ir lá colocar. Eu tenho que ir mais além. Nós devemos pensar antes de colocar qualquer coisa nas redes sociais, né? Notícias, Sim. Imagens, né? Qualquer coisa, comentários. Não né? ofender. Exatamente. Então, nós temos que pensar muito nisso. É um tem fator muita muito gente importante. tem muita gente vendo tudo que a gente coloca, Não né? caluniar, porque Exatamente. como o conto fala, ele retrata, a mentira, ela se espalha, as palavras no vento, as penas. Né? Então, gente, é muito importante vocês pensarem nisso. Verdade. Então, indo mais a fundo no texto, vamos olhar com a lupa da atenção. E um minutinho para vocês responderem para a gente, né? E a gente volta, responda a pergunta: o que o conto tem a ver com espalhar notícias falsas, espalhar fake news, né? Sim. O que o conto tem a ver com espalhar notícias falsas? 2. Este conto possui fatos que podem gerar notícia? Então, um minutinho e a gente já volta. Voltamos, né? Na tela novamente, vamos sistematizar as respostas, né, com a lupa da atenção. O que o conto tem a ver com espalhar notícias falsas? Antes disso, professora, o que os alunos responderam em relação a essa pergunta? Então, aqui eles não responderam nada ainda. Não deu tempo, né? Não deu tempo. Então vamos sistematizar, eles estão né? respondendo. Respondendo? Vamos sistematizar. Na tela, observe o primeiro parágrafo do conto, né? Certa vez, um homem, por inveja, espalhou mentiras a respeito de seu vizinho, pessoa muito respeitada na aldeia em que viviam. O homem caluniado passou a ser motivo de zombaria, de palavras ofensivas e algumas vezes até de violência física. Primeiro, passou a andar pela cidade de cabeça baixa, não conversava com ninguém, depois já não saía mais de casa. Olha só, o que o conto tem a ver com espalhar notícias falsas, né? Notícias falsas, geralmente, tem a ver com inveja, espalhar mentiras, gerar calúnia, né? Zombar das pessoas, usar palavras ofensivas, né? E, às vezes, inclusive, podem terminar em violência física. Vários casos já são conhecidos, né, de mentiras inventadas nas redes sociais, né, que foram espalhadas e tiveram consequências graves para as pessoas, né? Sem contar que calúnia é crime, é um crime muito grave, né? E afeta as pessoas de maneira muito íntima, né? A questão das penas, né? Vamos supor que a pessoa consiga, de certa forma, recolher o máximo de penas possíveis lançadas. Sempre vai ter uma lá que não vai conseguir jogar e aquela pessoa vai sofrer as consequências. Então não dá para correr atrás. Olha que interessante, a Camille respondeu o seguinte: o que o conto tem a ver com espalhar notícias falsas, ela colocou assim, é espalhar mentiras, que não pode, né? E que a pessoa ficou, o conto ele acaba colocando que a pessoa ficou chateada
com as calúnias. Então, realmente, né, ela acaba propagando, porque ela foi caluniada. Tanto é que o Exatamente. homem, ele fica o quê? Cabisbaixo, ele não sai mais de casa, ele Exatamente. sentiu muito mal. E o vizinho acabou ficando totalmente arrependido. Ele falou assim, como que eu posso reverter isso? Não pode. Exatamente, né? Depois do mal feito, né? É complicado. É preciso Exatamente. ter esse sentimento de empatia a todo momento, né? Pôr-se no lugar Sim, do outro, porque é. depois que o mal foi feito é complicadíssimo, né? Exatamente, é o que fala aqui, ó. Este conto possui fatos que podem gerar notícias, sendo elas, né, no Vamos, primeiro exatamente, parágrafo, né? A né? pergunta 2, né? O homem caluniado passou a ser motivo de zombaria, de palavras ofensivas e algumas vezes até de violência física, né? Então, notícia. Isso poderia gerar uma notícia, Pode né? gerar uma notícia? O que Sim, vocês né? acham? Então, se a pessoa ela é agredida de certa forma, ela física e psicologicamente, né? Isso aí pode sim gerar uma notícia de violência que pode levar a pessoa a questões graves, né? Inclusive para a Sim. própria intimidade dela, certo? Vamos lá, vamos na sequência. Na tela, por favor. Durante a leitura do conto, você observou como os personagens são tratados? Ou melhor, como aparecem, veja. Um homem por inveja. Inveja em negrito, né? Primeiro personagem, aquele que inventou a mentira. Um homem. Um homem. Isso. O homem caluniado. O homem caluniado. Segundo personagem, aquele que sofreu a mentira. Então temos duas formas de nos referirmos ao homem. Um homem por inveja e o homem caluniado. O sábio, que também é ancião, no terceiro parágrafo, o terceiro personagem, né? Aquele que dá a lição de que mentira apenas traz problemas. Só um Sim, minutinho, claro. Mauro. Vocês sabem o que é ancião? Verdade, né? Ancião. Exatamente, vamos lá. O que é Qual a definição de ancião? ancião? Quando eu falo. Ancião seria uma pessoa de mais idade, né? É uma forma que nós, Isso, antigamente, nos referíamos às pessoas idosas, né? Mas não apenas exatamente. idosas, muito mais idosas, né? As É uma pessoas... pessoa idosa E e uma pessoa, e podem ver que por ele ser mais velho, Verdade. ele é um sábio, ele sabe muita coisa, tanto é que ele Exatamente. acaba explicando, ele acaba colocando, assim, é uma forma para que aquele homem, ele reflita sobre o que ele fez, porque não basta Exatamente. apenas pedir desculpas, ele acabou refletindo sobre o mal que ele A palavra causou. ancião traz em si um caráter de Exatamente, de sabedoria, né? A pessoa sabedoria. que viveu muito, né? A pessoa que viveu muito Sim, tem que ter aprendido muita coisa, é, né? o Viu muita coisa. ancião, Uma isso pessoa que mesmo. viveu mais anos do que eu, com certeza viu muito mais coisas do que eu. Vocês, é importante que vocês percebam que o significado das palavras, buscar esse significado, porque nós não utilizamos ancião, não é uma palavra Exato, comum. corrente, né? Então, é importante saber o significado da palavra. Recorram sempre ao dicionário, gente, isso é fundamental. Mas eu não tenho dicionário. Vai lá naquele sitezinho, que eu não vou citar o nome, e busca ali. Tem aplicativo, vocês podem colocar no celular. Eu tenho um aplicativo de um dicionário online. Eu Então, bem coloco, eu legal. tenho Mas o bom de tradutor procurar um dicionário físico é que o físico. dicionário ele não dá apenas um significado de palavra, né? Que Exatamente, ele seria, dá ele vários, dá mas se vários, não né? tem acesso, então pelo menos, né? Mas é importante sempre ter o significado. Quando vocês estão lendo um livro, tenham sempre, busquem o significado, não deixem a palavra passar. Eu não sei, não vou nem pesquisar. Perfeito. Porque o que acontece? Isso acaba causando problemas depois, vocês não vão interpretar, não vão saber. E pesquisar o significado da palavra, gente, enriquece muito o nosso vocabulário. Tem gente que fala assim, eu falo difícil, fulano fala difícil. Por quê? Porque ele lê bastante, ele pesquisa as palavras. Eu estou assistindo a uma série e é uma menininha de 13 anos e ela gosta muito de ler. E ela chega na escola, aí as amiguinhas falam assim, você fala muito difícil. Ela fala assim, é porque eu leio bastante. Ela lê, ela pesquisa. Ela vê o significado das palavras. Então, gente, isso é muito importante, trabalhar o significado das palavras. Mas vamos ao que Então, interessa. Qual a aprender diferença? palavras e mobilizar conhecimentos, Exatamente. né? Vamos Ganhar ali, vocabulário. voltando ao nosso conto. O sábio, que também é ancião, terceiro personagem, então olha a forma como se referem os personagens, né? Um homem, o homem e o ancião. Essas são as diversas formas que a autora, né, utilizou para distingui-los no texto. Portanto, uma leitura atenta permite saber quem é quem durante a leitura. Exatamente. Você Quem pode... é um homem que fez certas coisas, o homem que fez outras atitudes, o ancião, né? Porque ela não citou o nome. Então, foi uma Exatamente. forma de diferenciar. Lembrando que
Lembrando que a questão do artigo também acaba interferindo, porque, por exemplo, Exatamente. ele é um artigo indefinido e ele é um artigo definido. Porém, neste caso, o autor utilizou o quê? Como ela não deu nome aos homens, né? O que ela fez? Ela diferenciou um homem e o homem. Foi uma forma de diferenciá-los. O que seria o artigo, mas né? não entrou, por exemplo, quando eu falo um homem, se eu falo um homem, entrou aqui. Ok, que homem? Eu não sei que homem se Exatamente. trata. Agora, é o artigo indefinido. Mas neste caso, não. Neste caso, ela especificou que o homem e um homem. Então, foi para diferenciar, tá, gente? No conto, isso é permitido. Ah, isso vocês podem fazer. Exatamente. Eu ia falar justamente isso, né? O artigo 1, que é o artigo indefinido, ele geralmente generaliza, né? E o artigo definido, ou a, ele especifica, né? Exatamente. Um homem, não nesse texto, mas no geral, um homem se trata de um homem qualquer, né? O homem é aquele específico. Estou falando daquela pessoa específica, né? Mas no texto, não. No texto foi exatamente para diferenciar um do outro, né? Então, na tela novamente, ao consultar o sábio, buscando uma forma de retratar o mal causado, uma missão foi dada. Veja, o homem teria de pegar todas as penas, né, de uma galinha morta, subir no telhado de sua casa e espalhar as penas ao vento. E depois disso feito, deveria voltar. A pergunta para você responder em 1 minutinho para nós, por favor, no chat. Eu acho que dá para responder até agora. Até porque nós já falamos. O que o ancião quis ensinar ao homem que proferiu a mentira, né? O que o ancião quis passar quando ele falou, olha, tente recolher as penas jogadas, né? Aquela atitude. Professora, o que seria que ele quis ensinar? Então, ele quis ensinar que a mentira, uma vez que você conta uma mentira, ela se propaga, não tem mais jeito, como a pena. Então, a pena, ela ficou lá, ela voou e foi batendo na casa de um, indo para a casa do outro, o outro passou lá, pegou a pena. É a mentira. É impossível voltar atrás de algumas atitudes. Não dá para voltar atrás. Então, temos que tomar muito cuidado. Nós já fizemos essa análise, por isso que nós já estamos dando vamos lá, então. a resposta. Na tela novamente, se este conto virasse uma notícia, vamos pensar. Se este conto virasse uma notícia, o título seria o mesmo? Seria O Homem e as Penas? Exatamente. Né? Vocês podem... Dá para falar uma notícia assim? Imagina uma notícia, né? A mentira e as penas. Aí você vai ler, você vai falar assim, ai, tá. Então, uma notícia, o que acontece? Você tem o título, você tem o título principal, exatamente. Você tem o título auxiliar. Vocês já aprenderam sobre notícia. Então, dá para colocar esse título? No conto nós temos o título. Numa notícia, o título tem outro nome. Numa notícia, o título chama-se manchete, né? Exatamente. E se esse texto fosse uma notícia, qual seria a manchete desse texto, né? Qual seria a manchete? Daria para colocar a mentira e as penas? Não ficaria estranho? A mentira e as penas seria estranho, né? Estranho, né? Então, nós temos que pensar. E sempre pensar o quê? Num título auxiliar. Porque para enriquecer a notícia, você também tem que colocar o subtítulo. Exatamente. Porque ele chama mais... É uma forma, assim, uma introdução. É alguma coisa introdutória. Porque depois nós vamos ter o primeiro parágrafo, que é o lead. Vocês já estudaram sobre isso. Exatamente. Até porque é conteúdo... uma das habilidades que nós aprofundamos da notícia para o 6º ano. Seria exatamente essa questão na sequência, né? Na tela, qual seria a diferença entre a notícia e o conto, né? Uma notícia é um texto informativo, é um texto mais objetivo, né? Uma notícia é um texto verdadeiro, é algo que aconteceu. Uma notícia tem que se ater aos fatos, né? Por exemplo, vamos falar, ano passado teve o acidente, né, do desmoronamento da barragem de Brumadinho, né? Nesse ano, agora estamos vivendo a pandemia, né? Notícias, situações reais, né? E o conto é fictício. O conto é fictício. Porém, é passível de ser verdade. Passível de ser verdade, né? Verossimilhança. Exatamente. A verossimilhança, o que é a verossimilhança? É uma semelhança com a realidade. Então, eu posso pegar alguma coisa que eu vi, que eu presenciei, e vou lá e faço o conto. Mas aí eu vou criar personagens. Por exemplo, então é a verossimilhança. Numa notícia, eu não poderia colocar um homem, um ancião. Eu teria que colocar quem é esse homem, porque eu tenho que comprovar, né, para poder formar meu juízo de valor e acreditar naquela notícia. Exatamente. Não pode ser um homem qualquer, né? Fulano fez isso, mas o nome, né? Eu não vou citar nomes aqui, né, para não atrapalhar a nossa aula, mas assim, fulano da Silva tal fez isso. Opa, eu sei quem é, idade tal, em tal lugar fez tal coisa. No conto, eu posso usar desses mecanismos, né, e para criar uma história inventada que seja passível de ser verdade, porque
acontece na realidade pessoas inventarem mentiras e prejudicar as outras, né? Exatamente. E vamos pensar também, Mauro, qual o prejuízo em se espalhar uma notícia falsa? Nós já falamos isso, Senhora, né? a aula inteira falando sobre isso, né? Porque é muito importante, né? O fake news, como é importante realmente, assim, você ter este cuidado, pesquisar, muita gente colocou investigar se é verdade, não espalhar calúnias. Então, gente, isso é fundamental. Tá bom? Então, na tela, vamos lá, gente. Vamos caminhar para o final da aula, né? Nosso tempo passou muito rápido, né? Muito rápido falar de fake news, né? Então, olha, no início desta aula, falamos sobre a importância da leitura e durante o conto você percebeu algumas palavras negritadas. Por que será que o leitor usou deste procedimento para marcar o texto? Vamos pensar nisso no seguinte, gente. É muito importante, é o grifo. Exatamente. Então, quando você está lendo alguma coisa, é importante que você grife, porque ajuda, são as palavras-chave. Há momentos que não é possível grifar, né? Um livro emprestado na biblioteca, o livro do seu amigo. Porém, mas você pode fazer anotações. O caderno do aluno, por exemplo, fique à vontade para você grifar, fazer anotações na borda do caderno, mas você né? pode... enriquecer o seu texto, né? E você pode fazer anotações também. Claro. Então, o grifo, ele é importante, ele ajuda muito para estudar em qualquer disciplina. Exatamente. Eu conheço pessoas que grifam de diferentes cores, circulam, marcam o texto, né? Tem uma técnica de leitura que é você grifar todo o texto, né, e colorir de outras formas o texto, as coisas que te interessam, te chamam mais atenção. É uma estratégia de leitura maravilhosa que possibilita você atingir outros significados na sua leitura, né? Então, vocês perceberam aí a importância do grifo para o estudo de vocês. Né? Vamos lá de novo na tela. Quando você faz uma leitura, você também possui esse hábito de grifar, né? Veja como é importante aqui. O homem saiu mais do que depressa, né? E seguiu toda a recomendação do ancião e retornou. Homem seguiu toda a recomendação, retornou. O grifo aí, tudo o que se refere ao homem. O sábio foi quem disse. Ou seja, as palavras grifadas são as que referem-se aos termos cognatos, aqueles que se relacionam. E isso facilita a sua leitura, né? Muito bem, gente. Vamos lá, então. Estamos chegando ao final da nossa aula, né? Sim, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. E a partir de agora eu quero que vocês grifem quando forem estudar. Espero que tenham gostado da nossa aula, da diferença entre conto, notícia. O debate sobre fake news, né? Exatamente. A gente fica empolgado quando fala de fake news, que é um assunto muito importante. Todo esse processo de leitura que é fundamental. Certo. E amanhã... Amanhã é sábado. Amanhã é sábado, temos semana que vem, terça-feira. Terça-feira temos mais uma aula, tá bom? Mais um encontro, tá bom? Então, foi um prazer, professora. Foi um prazer dividir a bancada com você. Então, é isso. Bom? Tchau, tchau. Tchau.